E também falar de uma outra técnica com a qual eu trabalho há praticamente 30 anos, que é renascimento ou respiração consciente. E como ao longo dos últimos 23 anos do Instituto de Renascimento de São Paulo, a gente foi juntando essas duas coisas, porque renascimento, eu vou explicar depois, não tem essa visão de meditação. Mas no Instituto a gente juntou essas duas coisas e é assim que a gente trabalha dessa forma hoje. Quando a gente junta isso, e eu confesso que no início eu tive uma dificuldade para juntar essas duas coisas, porque o Renascimento era um pouco engessado. O Renascimento significava, basicamente, você tem que reviver o trauma do seu nascimento. E eu já estava desligado do trauma do nascimento. Eu considerava isso uma coisa importante na vida das pessoas, se houve trauma, como também considerava importante o primeiro relacionamento, o primeiro dia na escola, enfim, a convivência com os pais, com os amigos, com todo mundo. Então, eu não era focado só no trauma do nascimento. E eu percebi logo de cara que o Renascimento era uma ferramenta ampla demais, grande demais, rica demais, para a gente forçar as pessoas, ou induzir as pessoas a esse momento, chamado de trauma do nascimento. Então havia uma promessa aí, de por isso ser inicial, aí se eu pudesse reviver isso, de alguma maneira eu me libertaria de uma série de coisas. Essa promessa às vezes acontecia e às vezes não. Mas independentemente disso, a gente ficaria sempre ligado na dificuldade e no sofrimento. E o que eu via era que o Renascimento era uma ferramenta, na verdade, de prazer, de clareza, e outra, de lidar com a vida a cada momento, tal como ela é. A gente tende a pensar nos momentos difíceis, às vezes, no desenvolvimento pessoal. Aquele sofrimento, aquela dificuldade, aquela raiva, aquele medo, e para isso a gente precisa de respiração, para dar conta disso. Mas muito mais difícil e muito mais respiração a gente precisa para lidar com os momentos de prazer na nossa vida. Nessa hora de grande expansão, nessa hora de grande clareza, a gente às vezes não dá conta, a gente sai falando demais, a gente fica inquieto, a gente sai fazendo piada, a gente fica de alguma maneira desconfortável corporalmente. Então, para dar conta disso, a gente precisa respirar grande. Né? E a ideia então veio de, olha, eu vou assumir essa história, que o Renascimento é uma experiência de prazer, de clareza e de expansão. E vou juntar isso com meditação, porque eu acho essas coisas muito parecidas, a ponto de hoje eu considerar que, na verdade, renascimento é meditação com respiração. De novo, na visão do Instituto de Renascimento de São Paulo, porque essa não é a visão que você vai encontrar de renascimento tradicional, que continua sendo aquela visão lá da década de 60. Né? Não tem nada contra, são jeitos diferentes. Quando a gente escolhe uma visão diferente, a gente tem resultados diferentes. É claro que eu, pessoalmente, prefiro essa visão, por isso eu desenvolvi, por isso eu escolhi isso, mas outras pessoas veem isso, pensam nisso de uma forma diferente. Né? Bom, quando eu olho para o Renascimento e vejo essa quantidade toda de possibilidades, e via essa quantidade toda de possibilidades, eu dizia, tá certo, então vamos tirar essas partes que parece que hoje, no fundo, prendem, amarram. Mas eu senti um certo receio de fazer isso, porque aquilo era década de 90, então era bastante tempo atrás, e eu ficava preocupado, será que a gente pode tirar isso? Será que isso não é essencial para o funcionamento da técnica? Será que a respiração, essa sessão, vai ter algum resultado se a gente fizer dessa maneira? Eu confesso que eu tinha um pouco aquela noção de, será que a gente não precisa, no desenvolvimento pessoal, sofrer pelo menos um pouquinho para, de alguma maneira, crescer e ter um ganho? Né? Hoje, é óbvio para mim que não precisa disso. Né? Mas, na época, existia um certo receio. E se eu fizer isso, e o grupo, eu basicamente trabalho em grupos, né? E o grupo, de alguma maneira, não tem um proveito, não tem um ganho com isso. E aí? Né? Mas, de alguma maneira, a gente, eu, assistentes, outros coordenadores, amigos e os clientes, resolvemos, vamos experimentar, vamos ver como isso funciona. E foi uma grande surpresa, porque os resultados decolaram. Né? Não só o processo se tornou muito mais estável, como cada pessoa reconhecia aquele ganho como um ganho dela, pessoal, e não porque tinha alguém, um terapeuta, um coordenador, fazendo alguma coisa, conduzindo alguma coisa. Eu, na posição de coordenador, me senti muito mais livre,
porque eu nunca gostei de dizer para ninguém, faça isso, pense dessa maneira, age daquela maneira, tente olhar desse jeito. Não. O que eu sempre gostei de fazer, e acho que a forma de trabalhar que a gente tem de renascimento é respira, observa, acompanha esses passos. Então, tem algumas diretrizes que a gente dá, mas surge de dentro uma inteligência, surge de dentro uma clareza. E é essa clareza que escolhe um caminho, não é alguém de fora falando. Porque quando alguém de fora fala, seja eu como coordenador, como terapeuta, por mais clareza, por mais inteligência, por mais esforço, por mais dedicação que eu tenha, eu não tenho um panorama completo da vida daquela pessoa. Eu não tenho, eu não conheço todo o contexto, todas as circunstâncias da vida dela. Portanto, um conselho meu, uma diretriz minha, faça isso, faça aquilo, tente isso, tente aquilo, fale com tal pessoa dessa maneira, quando tal coisa acontecer, tente fazer desse jeito, experimente isso, experimente aquilo. Isso funcionaria para mim, porque esse é o meu jeito de funcionar e de pensar. Mas ela é outra inteligência, ela é outro ser, ela é uma outra vida. Então, na minha maneira de ver, isso não dá certo. Mas juntar renascimento com meditação foi a possibilidade que eu encontrei de dar autonomia para essa pessoa, dela se dar conta de que, primeiro, ela não precisa buscar nada dentro dela. Essa mesma inteligência que faz com que agora o nosso coração esteja batendo, nosso sangue esteja sendo filtrado, os nossos músculos se mexam, a gente consiga concatenar os nossos pensamentos, ou seja, muita coisa ao mesmo tempo. Essa mesma inteligência, quando a gente dá espaço para ela, e é isso que a meditação faz, ela cria espaço, ela encontra soluções, ela encontra caminhos. E o que a gente constatou é que isso sempre vai na direção de clareza, de humor, de leveza, de liberdade, de bem-estar, de criatividade. Por quê? Porque todas essas coisas são espaço vazio. Todas essas coisas são clareza, todas essas coisas são liberdade, na verdade. Né? Quando você não tem espaço, ou quando o jeito de pensar é sempre o mesmo, não tem criatividade. Tudo vem daquilo, ou de uma recombinação daquilo que já está lá. Quando isso aqui de alguma maneira se esvazia, e isso acontece numa sessão de renascimento com meditação, muito mais ainda, o que acontece é que essa inteligência que organiza nosso corpo, que organiza nossa mente, encontra novos caminhos. E aí, então, as coisas vão se organizando, enfim, do jeito delas. E sempre é uma forma surpresa para a gente e também para as pessoas. Sempre é alguma coisa mais ampla, mais rica, mais viva do que aquilo que a gente poderia imaginar a princípio, se esforçando, pensando, por mais inteligente que a gente seja. Isso não é uma questão de inteligência, é uma questão de ter espaço vazio, de ter espaço livre para isso. Né?